Eu sou a Thalita Gonçalves Santos, eu sou professora de Educação Física. Neste momento, eu sou doutoranda na área da Educação Física para pessoas com deficiência e estou estudando o autismo. Também tenho mestrado na área do esporte para pessoas com deficiência, principalmente o esporte paralímpico, e também temos aí o esporte para pessoas com deficiência, que é o paradesporto, que é diferente do esporte adaptado ou da educação física adaptada, que é voltado para pessoas que fazem a prática da atividade física, mas que precisam de alguma adaptação, como, por exemplo, o esporte para pessoas idosas, que é o caso do vôlei adaptado. Hoje eu estou aqui para a gente entender um pouquinho mais e para ampliar também para vocês que estão aí ouvindo e assistindo, a necessidade dessa escuta pontual, desse encontro com quem nós estamos atendendo. Por exemplo, eu atuo com pessoas autistas, e as pessoas autistas, muitas vezes, não são verbais e têm outras formas de se comunicar. E se a gente não tem uma escuta humanizada, pontual e ampliada, a gente acaba se colocando em lugares rígidos, a ponto de não buscar outro formato de interpretação do que a criança está nos passando e até mesmo do que a família está nos passando. Então, por exemplo, nós temos aí vários campos para pensar essas questões, que é um campo, inclusive, que o evento está trazendo para a gente refletir, que é o campo, por exemplo, da saúde e bem-estar, da transição da tecnologia, do ambiente, da educação, da cultura. E o meu trabalho transita dentro desses pontos. E além desse trabalho transitar, eu como pessoa, Thalita, também transito. E se eu não considerar o que eu, como ser humano, Thalita, dentro de toda a minha trajetória, de toda a minha formação, de toda a minha vivência, de toda a minha experiência, passei e vivi, dificilmente eu vou conseguir ter essa lente, essa leitura e essa escuta para a pessoa que eu estou me relacionando, e não só atendendo. Então, quando eu me relaciono com a criança autista, com o adulto autista e com o familiar, pais de autistas, eu preciso levar a minha bagagem pessoal para esses espaços. Porque a partir do momento em que eu não considero, eu fecho ali uma portinha na minha escuta. Então, por exemplo, quando eu penso na necessidade de ter essa humanidade, né, a partir do meu ponto de vista e a partir do ponto de vista de quem eu estou trabalhando em relação à saúde e o bem-estar, eu preciso considerar que nem tudo que faz bem para mim faz bem para quem eu estou atendendo. Então, eu preciso buscar ali uma forma de aproximar o que eu estou precisando transmitir para a realidade dessa pessoa. Porque nem tudo é fala, né? A gente se comunica de diversas formas. E a sinestesia, que é esse toque, esse tato, que é muito presente na área de atividades corporais, ela busca muito isso, e ela precisa considerar muito isso, né? Então, por exemplo, ontem eu estava trabalhando com uma criança autista que tem hipotonia, e essa criança não tem uma comunicação verbal tão efetiva. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos essas percepções associadas à técnica da profissão, a uma atividade estruturada e associada ao ambiente e contexto que ela está e que eu estou. Então, por exemplo, ela precisava trabalhar força, só que criança não tem apenas que levantar um peso fixo de uma área restrita.
A criança, ela tem que aprender a estruturar e compreender a força dentro do seu corpo. E a partir de sinalizações que quem vai fazer, muitas vezes, e direcionar, somos nós, que estamos em volta. Então, nós fomos em um parque público, e aí eu já começo a trabalhar, eu já começo a incentivar a escuta dela para o contexto em que ela está, né? Então, a partir dessa comunicação entre um espaço público, em que ela tem o total direito de estar, o total direito de aprender a usar, com a necessidade que ela precisa desenvolver. Então, veja só, ela estava subindo aquele brinquedo que é uma escada na vertical, e ela estava subindo, ela tem diversas dificuldades ali enquanto habilidades motoras, de estrutura, né, de sequência, então isso também é algo que eu trabalho, mas a escuta pontual entra principalmente quando ela estava subindo, e aí ela começou a cantar trechos e falar trechos de animais que escalam ou que permanecem em árvores, que têm o agarre e precisam se pendurar. Então ela começou a falar ali sobre o chimpanzé. E ela começou a repetir trechos de músicas que eu não compreendi a música, mas eu compreendi o que ela estava me trazendo, o que ela estava associando, que era essa escalada, essa força, esse agarre, esse lugar mais alto, com um animal que também realiza situações semelhantes, né? Macaco, chimpanzé. Então, ela me traz uma leitura do que ela está fazendo. E se eu simplesmente mantenho essa caixinha fechada do trabalho de força, por exemplo, que é destinado à educação física, eu não percebo esse formato de comunicação que ela está me trazendo. E aí eu crio uma porta que é preciosa para pessoas que às vezes não têm essa comunicação verbal, que é a porta da interação social, que é quando eu capto o que ela está associando, e aí eu crio essa ponte trazendo elementos do chimpanzé, elementos de animais que escalam, elementos do que ela está fazendo, que é a estrutura de segurar o seu corpo, utilizando a força do seu próprio corpo em um ambiente externo. Então, aí eu vou criando essas possibilidades. Então, veja só como é importante, naquele momento, naquele recorte, eu estar atenta à comunicação, à escuta que essa pessoa está me trazendo. E aí eu também consigo levar esses elementos, né, a importância dessas escutas, a tradução dessas escutas, muitas vezes, para a família. Porque não necessariamente essa família, ela tem uma estrutura a qual ela está associando esses elementos que a criança está passando. Porque a mãe, principalmente, na nossa sociedade, onde nós temos muitas mães solos, ela tem um formato de ler a criança, né? O pai, muitas vezes, tem o formato de ler a criança, e que o diálogo entre esses dois formam ali a construção de leitura dessa criança. Mas nós, né, eu como profissional de outra área, de uma área multidisciplinar, o que eu tenho a trazer em relação à leitura dessa criança, que pode ampliar a comunicação dessa família, dessa mãe, desse pai, para os elementos que ela está trazendo. Então, esses são mecanismos de escutas pontuais, humanizados, naturais, em que há necessidade de sempre estarmos aperfeiçoando e nos disponibilizamos a fornecer e ampliar. E isso só é possível a partir do momento em que eu, Thalita,
reconheço os momentos em que eu precisei, muitas vezes, de uma escuta pontual, sem julgamento, sem reação, para conseguir estar nos meus espaços, ou nos espaços sociais em que eu, muitas vezes, como mulher negra, não deveria ocupar, mas estava ocupando. E isso acontece muito, e acontece muito principalmente porque, veja só, eu sou uma mulher negra, hoje estou no doutorado, e eu estudo na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, uma universidade que é renomada, gratuita, e que não necessariamente foi criada para mim. Não necessariamente acontece para a minha permanência. E a partir do momento em que eu reconheço necessidades em relação a escutas pontuais, eu também transmito. E aí essa transmissão, ela acaba sendo de uma forma mais sensível e não sensível em relação ao emocional, mas o sensível em relação à percepção mais ampliada. Então, essas nossas vivências, elas precisam sim e sempre estar nesses ambientes e nos ambientes em que nós nos relacionamos. Isso amplia muito o potencial de atuação que a gente possa ter. Outro ponto que eu posso trazer também, que é muito relevante, por exemplo, né, em relação ao digital. A gente fala muito em relação ao autismo e a telas. Porém, não só de uma forma negativa, a gente também precisa tentar buscar elementos que são justamente esses direcionamentos a partir do que está sendo visto naquele momento em que você está ou não com a criança ou com a pessoa que precisa desse digital ou dessa tecnologia, muitas vezes, para trazer algo sobre ela. Então, em momentos de calor, essa criança autista que eu atendo, por exemplo, ela começa a assistir muitos desenhos de água, fundo do mar, de submarino, de peixes. O que será, então, que ela está me comunicando nesse dia de calor? Que ela não via no dia que estava mais frio. Então, veja só, como a nossa lente mais direcionada, mais sensível, consegue trazer e fazer-nos perceber comunicação que ela está nos passando. E aí, isso é importante, porque transforma as nossas ações. Não há como nós estarmos rígidos no nosso relacionamento. E isso dentro de um lugar extremamente e estritamente profissional, né? Eu falo que a criação de vínculo, ela não está em tomar um cafezinho, em chamar, às vezes, a pessoa para estar na sua casa. A criação de vínculo, ela está na sutileza de ver o outro e perceber como é que ela está se comunicando comigo e o que esses gestos, essas ações, elas estão se relacionando comigo, né? Então, o vínculo está em dar, por exemplo, um espaço para que essa pessoa decida: ah, olha, aqui você tem essa bola vermelha e essa bola azul. Qual você quer? Azul. Mesmo que seja, né, que a gente tenha esse conhecimento de que muitas vezes a retenção da fala, da escolha, ela é direcionada pelo último item, a gente deu voz, a gente deu oportunidade de escolha. E isso vai fazer diferença, porque em muitos momentos essa pessoa, ela olha para o seu rosto, ela sai do automático, muitas vezes, ela olha para o elemento e ela olha para você. E você olha para ela. Então, não há como ser unilateral, né? A gente precisa
sempre está com essa sensibilidade a ponto de ser impermeável para as relações. Então, isso traz muitos elementos para a gente. E quando eu penso no ambiente, eu penso em como é que a minha atuação, que o meu relacionar com essa pessoa nesse momento vai conseguir ampliar a percepção dela ou unificar a percepção dela para o entorno, para onde estou, para onde eu poderei estar novamente e reproduzir essa experiência nesse mesmo aspecto de reconhecimento do ambiente. Então, eu tenho alunos que a primeira vez que pegou e sentiu a chuva no corpo, foi comigo em uma aula externa, em uma praça, por exemplo. E aí, a família, além do medo, será que vai ficar doente? Ela percebe, e eu consigo ir levando essa necessidade de percepção para essa pessoa, que é, nossa, além de ficar doente, a minha criança, ela está vivendo e passando por algo que é extremamente natural, naturalizado, que é o pegar chuva, extremamente humano, que é se sentir na chuva, e extremamente importante, que é a relação com a água. Então, além do ficar doente, também há esses outros elementos em que, quando a gente não expõe nossas crianças, a nós mesmos, a essa situação, a gente priva ela de um ambiente, de algo que é extremamente natural, que é a chuva, o sentir a chuva, por exemplo. Então, como é que eu consigo levar esses elementos que são vivências corporais, pessoais, ainda dentro de áreas técnicas, para o ambiente naturalizado dessas pessoas nessas famílias? Por exemplo, subir em árvore é um elemento que eu trabalho muito. Por quê? Porque eu trabalho força, eu trabalho concentração, eu trabalho estruturação, sistematização dos movimentos, postura. Então, veja só, tem muitos elementos técnicos, mas e os elementos ambientais? Essa criança, ela vai poder escolher se ela quer ou não subir em uma árvore, porque ela saberá como fazê-lo. No tempo dela, muitas vezes, mas ela saberá como fazê-lo. Ou seja, a árvore que está no ambiente, ela passa de algo que muitas vezes é decorativo, é uma estrutura fixa para uma criança que tem alguma limitação ou tem alguma alteração neurológica, para um elemento interativo, ou seja, eu sei que não é só algo ou que me faz sombra em uma percepção sensorial ou que deixa o ambiente diferente. É algo que eu posso interagir, que eu posso escalar, que eu posso subir, que eu posso estar, que eu posso tocar, que eu posso sentir. Então, veja só, isso é pontual, isso é ativo, isso é um encontro, porque foi ensinado, foi mostrado muitas vezes que essa relação seria possível. Então, viabilizar essas possibilidades amplia não só o mundo e o conhecimento de quem nós estamos relacionando naquele momento, mas também das pessoas que estão em torno. Porque hoje, por exemplo, essa família, ela sabe que ela pode incentivar o contato, criar uma interação diferente do que apenas passar embaixo desse elemento natural, por exemplo, né? Então, é muito importante também
a gente pensar no sentido da educação e como transmitir esses elementos dentro desses ambientes educativos, e que muitas vezes é um ambiente hostil, que é o ambiente educacional, que muitas vezes é um ambiente onde muitas crianças sofrem muitas violências, o que é muito diferente de bullying, né? Bullying é uma coisa, violência, como capacitismo, racismo, homofobia, é outra coisa, que não deve ser tratado como bullying, né? Então, como ampliar a sensibilidade, a percepção do que nós estamos vivendo ali nesses ambientes, ou que as crianças estão vivendo nesse ambiente, através de uma escuta pontual, né? Através também de um ensino mais humanizado, não a partir de saber o nome da criança, mas a partir da percepção em como essa criança está se manifestando nesse ambiente e por que, muitas vezes. E às vezes parece ser muito difícil, né? Porque a gente entende a realidade dos professores, a gente entende a demanda que muitas vezes tem muita escassez, né, nesses espaços, às vezes muitos alunos, poucos materiais, poucos recursos, pouco tempo, pouco suporte. Eu entendo, né? E como então ir trazendo essa humanidade, esse encontro que aqueles 30, 40, 50 alunos estão tendo com um professor, lembrando da vivência que nós tivemos, né? Então, assim, a minha vivência não foi realmente positiva, assim, dentro do ambiente educacional, porque o que eu entendia como zoação passou a ser entendido como bullying, com um pouco mais de desenvolvimento aí dos estudos, e que hoje eu entendo que sai do lugar de bullying e vai para o lugar do racismo, muitas vezes, né? Então, como essas minhas diferentes etapas de vivências vão me dando ferramentas para também entender o meu aluno, que pode estar achando que ele está passando por um período de zoação, que pode estar achando que está passando por um bullying, mas que, na verdade, está sofrendo uma violência, como racismo ou capacitismo, né? Então, assim, o que será, então, que me colocar no lugar do outro, e aí eu nem estou falando necessariamente da compreensão da empatia, que é a compreensão de se colocar no lugar do outro, não nesse aspecto, mas sim fazer o que o outro gostaria que fizesse por ele mesmo, né? E aí, então, ir compreendendo muitas vezes a reação dessa criança, dessa pessoa nesse contexto, e cuidando da minha reação, né? Então, é a única coisa que a gente consegue alterar, é a única coisa que a gente consegue mudar, que é a nossa reação. Então, será que um pouco mais de compreensão para alguma reação, porque ele está reagindo, né? Ele está atacando porque ele muitas vezes se sente atacado, não necessariamente pelo professor, mas talvez também pelos colegas, pelo sistema, pela estrutura. Então, como mudar a minha reação frente a uma reação que eu devo entender que é devido a violências que ele não nomeia, não percebe, mas que ele também sente. Então, esse elemento, essa ação que entra ali como uma escuta pontual nesses espaços, que não necessariamente eles ou nós vamos saber falar, né, exatamente, traduzir, mas a gente vai sentir. E sentindo, e vivendo, e reconhecendo, a gente vai conseguindo ir associando e transformando a nossa reação. E a nossa ação, na verdade, a nossa reação em ação, né? Então, existem esses elementos que a gente precisa cuidar dentro de ambientes onde nós temos muitas mais crianças, muitas mais pessoas,
muito mais caos, muitas vezes, que a gente já tem o nosso caos interno, né? Então, lidar e trazer elementos, às vezes até de associação de encontro entre os caos que estão acontecendo interno e externo, vão nos dando ferramenta para ir modificando a forma que nós lidamos com essa prática. E isso está extremamente relacionado à cultura, porque quando a gente fala da cultura, a gente não está necessariamente, né, de uma forma mais sensível, falando de uma peça de teatro, de uma música, de um filme. Porque isso, às vezes, dependendo do núcleo com que nós estamos nos relacionando, está um pouquinho mais afastado. A cultura, primeiramente, primordialmente, que deve ser aí pensada, associada, ressaltada, é a cultura em que esse ser humano está inserido. Então, se é a cultura local de se encontrar para brincar, o que hoje está ainda mais difícil de encontrar, da forma como nós tínhamos memória de antigamente, então é a cultura local. Então, por exemplo, é a cultura de se encontrar para mexer no celular, é a cultura de se encontrar para conversar sobre algo tecnológico que viu, ou conversar sobre uma linguagem, um linguajar, uma gíria, né? Ou trocando essas gírias. Então, essa é a cultura que deve ser priorizada para então ser apresentado outros espaços de se trocar as culturas, de se trocar esses tipos de manifestações culturais, que aí entra a música, o teatro, que todas as pessoas elas devem ter acesso, mas a gente sabe que não tem, e que deve entender ou buscar compreender como essas manifestações culturais elas estão relacionadas, como elas estão interligadas com a nossa cultura local. Porque nós temos muitas influências culturais, mas que são cortadas, interrompidas, que são impostas de uma forma desestruturadas e que aí não faz sentido. Que é a mesma coisa quando eu quero que o meu aluno autista, por exemplo, aprenda a apreciar uma música X, um filme Y, um teatro, uma festa. Quer dizer, onde é que essas manifestações culturais se encontram com a manifestação cultural dessa pessoa? E isso se dá principalmente a partir da interação com o meio. E se eu não valorizo essa cultura de interação com o meio que essa pessoa está me mostrando, está vivendo, porque é então que eu acho, na minha ingenuidade, que ela de fato vai entender essa sensibilidade ou essa conexão com uma cultura, uma manifestação cultural que está distante. Não vai. Lembra, a porta da interação social é a porta que vai unir o meu ambiente cultural com um outro ambiente cultural que eu também quero que seja meu, só que de uma forma mais reconhecida, de uma forma mais contextualizada, que faça mais sentido e de uma forma mais humanizada a ponto de não ser imposto, né? Então, esses são elementos aí que vão nos conectando a partir das percepções, comunicação, que está associado a essa escuta, aquele recorte, mas que não só, né, que seja um recorte aí que faça um sentido, que faça sentido para a pessoa e para as nossas práticas. Então, parece que muitas vezes eu falando assim está muito distante, mas não está distante.
está mais perto do que a gente pode imaginar. Desde que a gente tenha um objetivo para trabalhar isso e não uma pressa, não um imediatismo, acontece. Né? Lembra? São ações diárias, constantes, que vão nos aproximando de elementos que são fundamentais para nós e para o outro. E é isso que vai transformando a vida dessa pessoa, dessa família, do entorno e a nossa. Porque o mundo de Sofia, ele existe de uma forma muito direcionada, assim, ou simplificada, ou a gente coloca numa utopia, mas são elementos, pequenos elementos que vão aí transformando essas experiências, né? E aí aquele conto da menina do vestido azul, que ela usa um vestido azul bonito em um lugar em que não está bonito e que vai aos poucos transformando esse lugar e deixando todo um bairro, toda uma cidade bonita por conta de um vestido azul bonito. É isso que a gente tem que ir pensando também, porque é dessa forma que eu, como ser humano Thalita, atuo dentro da minha área da educação física para com a criança autista e com a expectativa e com a pessoa, com a família dessas crianças atípicas, essas famílias atípicas, né, elas vão recebendo essa minha atuação técnica. E eu digo isso porque muitas vezes nós temos práticas que estão completamente desconectadas com a real necessidade de habilidade que a gente precisa transferir e incentivar para essas crianças. Nada tem que ser só por fazer, né? Assim como a gente tem essa escuta, a gente precisa ter as nossas ações. A gente não pode só fazer por fazer, muitas vezes, né? E o fazer por fazer, ele muitas vezes torna prejudicial para o outro que está com a gente. Por exemplo, eu estou cansada, mas deixa eu ouvir o que essa pessoa tem para me falar. Isso gasta o seu tempo, gasta o da outra pessoa, então não dá para fazer por fazer. Né? E a escuta pontual, ela também está no limite de hoje eu não consigo, mas outro dia eu te aviso, eu posso conseguir. Né? Então, isso são elementos e ferramentas importantes que a gente precisa ter na nossa lente de atuação, de trabalho, de vida, porque é isso que vai conectar e fazer crescer, fazer valer tudo que a gente almeja, tudo que está dentro, né? Aí a gente vai conseguindo transmitir. Bom, então eu sou a Thalita Gonçalves Santos, vocês podem me encontrar no Instagram, @thalita.gs. Vocês também podem me encontrar no LinkedIn, Thalita Gonçalves Santos, e esses são os meus canais de informação, de acesso. Lá no Instagram, eu tenho um linkzinho que vai conectar vocês para todas as minhas redes. Então, sintam-se à vontade para estarem lá, sejam bem-vindos, e eu espero, bem-vindos e bem-vindas, e eu espero todos vocês. Beijo. Tchau, tchau.